Amém, graças a Deus. Abra comigo sem demora a sua Bíblia em Gênesis capítulo 31, nós vamos ler o versículo 19. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que o seu pai tinha. Diga assim comigo: os ídolos que o seu pai tinha. Amém. Jacó já fazia 20 anos que estava morando nas terras de Padã Arã, as terras do seu tio Labão. Já faziam 20 anos que ele estava naquele lugar, devido a uma instrução da sua mãe, uma instrução de Rebeca, onde ela vê que o seu marido já está bem velho, Isaac, e ela fala assim: ele vai abençoar o seu irmão, ele vai abençoar Esaú, vai lá, mate um animal, coloque as peles sobre a sua carne, os pelos sobre a sua carne, porque o seu irmão é peludo e você não é. Eu vou fazer um guisado, e você vai apresentar para ele, e ele vai te abençoar no lugar do seu irmão. E então, eu vou ser breve para a gente não perder tempo. Jacó vai lá e engana Isaac, que já não enxergava direito devido à velhice. Isaac viveu 180 anos, e toma a bênção da primogenitura. Ele recebe a bênção no lugar do seu irmão, e o seu irmão, quando chega irado, a sua mãe Rebeca escuta quando ele fala: o meu pai morrendo, para ele não ter esse desgosto, eu vou matar o meu irmão. E temendo pela morte do seu filho amado, porque Rebeca amava mais Jacó do que Esaú, ela fala para Jacó: pega as suas coisas, vai para a terra do meu tio, fique lá até a ira do seu irmão se apaziguar, até tudo isso para passar. E então Jacó vai para Padã Arã, conhece Raquel, essa que nós lemos, num poço onde ela levava as ovelhas de seu pai Labão para beber água, e ele se apaixona por Raquel, vai até Labão, explica que era sobrinho dele, que era filho de Rebeca, a sua irmã. E então Labão fala: não, fica aqui conosco. E ele fala: eu quero casar com a sua filha. E ele fala: eu te dou ela em casamento, mas como você não tem como pagar o dote, né, trabalha para mim 7 anos e eu te dou a mão da minha filha. E nós sabemos que nesses 7 anos que Jacó trabalhou para Labão, Labão prosperou de uma forma que ele nunca havia prosperado. As ovelhas de Labão se multiplicaram de uma forma que nunca havia se multiplicado. E então Labão, que era tão esperto quanto Jacó, que enganava, ele também enganava muito bem, pensou no coração dele, na mente dele: eu não posso deixar esse rapaz embora, prosperei demais durante esse tempo. Então ele engana Jacó, e no final dos 7 anos, ele fala na hora da festa do casamento. Naquela época fazia-se toda a festa, a noiva ficava toda tapada, né, com panos lá, com as roupas de antigamente, e ela ia para a tenda, ficava lá, e aí o homem ia à noite, depois de já ter tomado um monte de vinho, para se deitar e ter a primeira noite com a sua esposa. E a hora que Jacó acorda no outro dia, quem que estava lá, irmãos? Era Raquel? Não era, era sua irmã Lia, né? Aí ele vai lá e fala: você é louco, a outra tua filha entrou lá e eu tive relações com ela, e agora o que eu faço? Aí Labão fala: não, é porque o costume na nossa terra primeiro se casa a mais velha, depois a mais nova. Mas eu tenho uma proposta para você: trabalha mais 7 anos e eu te dou Raquel como esposa. Aí Jacó: mas eu vou ter que esperar mais 7 anos, são 14 anos esperando para ter Raquel. Ele fala: não, nós faz um combinado aqui, e você trabalha, e eu já te entrego Raquel como esposa, mas só que você tem que trabalhar mais 7 anos. E nós sabemos que Deus prosperou as ovelhas de Labão, todas as coisas foram bênçãos, tal, e aí acabou-se os 14 anos, Labão chega nele e fala assim: olha, agora você tem 2 esposas, vários filhos, que já tinha tido alguns filhos com as esposas, só que você não tem como sustentar a tua família, então trabalha mais alguns anos para mim, e eu te dou as ovelhas.
Aí nós sabemos que ele falava assim: as ovelhas salpicadas é tua, é difícil nascer ovelha salpicada. Aí ele ia lá, pegava um gravetinho, fazia algumas listras no gravetinho, colocava na frente do bebedouro. A hora que as ovelhas olhavam para o gravetinho e bebiam água, nasciam ovelhas salpicadas. Aí Labão falou: mas agora deu para nascer ovelha salpicada? Aí Labão chamou ele lá e falou assim: ô Jacó, nós precisamos fazer um outro acordo aí, porque só nasce salpicada. Agora as suas ovelhas serão as malhadas, não são mais as salpicadas. Ele falou: tá bom. Foi lá e tirou os gravetinhos de frente do bebedouro e só nascia ovelhas malhadas. E assim foi durante 20 anos. Durante 20 anos Labão enganou, Labão fez mal e mudou a forma de tratar Jacó, mudou a forma de tratar a vida daquele homem. E eu quero ler para vocês o versículo 1 do capítulo 31, onde diz assim: então ouvia as palavras do filho de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo quanto era do nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. E além dos enganos, além de mudar o salário de Jacó, de enganar ele várias vezes, fazer ele trabalhar 20 anos, agora os filhos de Labão já não olhavam mais para Jacó como antigamente. Os filhos de Labão agora tinham inveja, os filhos de Labão agora tinham no coração que Jacó estava usurpando e tirando a prosperidade do seu pai, e até o próprio Labão agora se esqueceu de tudo aquilo que Jacó fez pelas ovelhas. Agora o próprio Labão se esqueceu de toda a prosperidade que Deus deu através do seu sobrinho Jacó. E no versículo 2, viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como antes. O próprio Jacó agora percebeu que Labão já não olhava para ele com os mesmos olhos, já não tinha mais a mesma admiração como antes. Agora o próprio Labão ouviu falar pelos seus filhos e deixou encher o seu coração de mágoas e ressentimentos por Jacó. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós estamos no momento e nós estamos orando e pregando sobre renovar as nossas forças. Tem momentos que é a hora de parar, é a hora de você sair, é a hora de você ir embora e não ter o que você fazer. Quanto mais você ficar ali, mais é dor, mais é sofrimento. Chega a hora de você partir, e você precisa entender esse momento, senão você vai ficar sofrendo. O dinheiro já não vale mais a pena, o trabalho já não é mais satisfatório, você precisa tomar uma direção. E Jacó, ouvindo os filhos de Labão falar aquilo, e vendo no rosto de Labão que aquilo já era uma realidade até no seu tio, ele toma uma decisão na vida dele, de deixar aquele lugar, de ir embora. E quando você toma uma direção, quando você toma uma posição, como nós lemos agora há pouco aqui, quando você se posiciona, quem que aparece, irmãos? O teu ajudador. Vamos ler o versículo 3? E disse o Senhor a Jacó: volta para a tua terra, a terra dos teus pais, da tua parentela. Eu sou contigo, eu serei contigo. Hora que Jacó tomou a decisão, você continuar lendo aqui, você vai ver que ele arruma tudo para ir embora. Hora que Jacó viu que chegou o momento dele ir embora, ele tomou uma decisão, e Deus era com ele. O que acontece com as nossas vidas é que nós fomos muito felizes em algum lugar, nós conquistamos muitas coisas em certos lugares, em certas circunstâncias, e aí nós temos medo de deixar. Nós temos medo de sair, porque nós achamos que o lugar é abençoado, mas não, quem é abençoado é você, quem é abençoado é a sua vida, quem é o abençoador é o seu Deus, não é o lugar que você está. E então Jacó fala: vamos embora, arrume as coisas e nós vamos sair. Fui enganado, vou até ler para vocês o versículo 7, mas vosso pai me enganou,
mudou o meu salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Vamos embora daqui, acabou esse momento, acabou essa situação, essa circunstância nas nossas vidas, não dá mais para ficar aqui. As pessoas já não olham mais para nós com bons olhos. Os filhos acham que nós vamos tomar aquilo que era do seu pai, que ele está falando com as esposas, Lia e Raquel. Só que daí é um problema, irmãos. Como nós achamos que o lugar é a bênção, nós acabamos de uma forma errônea, sempre querendo levar algo, sempre achando que algo nós temos que levar daquilo lá. Irmãos, às vezes a gente que é pessoas e não animais, ou seja, nós temos raciocínio, nós conseguimos interpretar o bem e o mal. Eu acho que às vezes nós somos pior que animal, porque o animal, quando ele tem que sair, ele sai, ele não fica olhando para trás, ele vai embora. Se ele foi maltratado ali, se já não é mais um bom lugar, ele vai embora, ele vai viver dos lixos, ele vai viver da rua, mas ele já não fica mais ali. E nós muitas vezes, irmãos, ficamos fincados naquilo. Raquel, hora que ela está arrumando a sua mala, ela pega os ídolos do seu pai, porque Padã Arã era uma cidade de idolatria. Padã Arã era uma cidade onde eles idolatravam deuses, os refidins. Ela então pega algumas imagens de escultura para levar e ela rouba. Nós lemos lá, foi isso que nós lemos? Põe lá de novo para nós, o versículo 19. E havendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que o seu pai tinha. Ela rouba. Irmãos, querendo ou não, ela estava levando maldições atrás do casamento dela, ela estava levando maldições para a vida dela. Às vezes eu, pastor Júnior, não sei o que a Simone está carregando do seu passado, assim como a Simone não sabe o que o pastor Júnior está carregando do seu passado. Às vezes é uma mágoa, às vezes é um ressentimento, às vezes é um ódio, às vezes é um adultério, às vezes é alguma coisa que está guardado, é um ídolo, e você acaba idolatrando aquilo, você acaba escondendo aquilo das pessoas, irmãos. E aí o teu casamento sofre, aí a tua casa sofre. Por quê? Porque você está levando coisas do seu passado. Chegou a hora de pôr um ponto final e ter um novo recomeço. Chegou a hora de pôr um ponto final e fazer algo diferente, renovar as suas forças, porque agora as pessoas já não olhavam bem para você, as pessoas já não tinham você como uma pessoa abençoada, as pessoas olhavam você como alguém que estava roubando a prosperidade do seu pai. Mas aí o que ela faz? Ela quer levar os ídolos do seu pai. Irmãos, isso para Jacó é a pior coisa, porque Jacó é judeu. Judeu não idolatra, porque todas as vezes que eles idolatraram, eles sofreram. Todas as vezes que eles se prostraram diante de Baal, diante dos refidins, eles padeceram. Quando fizeram um bezerro de ouro, morreu um monte de gente. Jacó não sabia. Eu quero ler com vocês, deixa eu achar aqui, versículo 32. Com quem achares, quem está falando é Jacó. Labão alcançou eles no caminho e falou: vocês roubaram os meus deuses, furtaram os meus deuses. Aí Jacó fala assim, ó: com quem achares os teus deuses, que esse não viva. Irmãos, ele trabalhou 14 anos por Raquel, e quem que estava com os ídolos? Ele profetizou a morte da mulher dele, a mulher que ele mais amou e que ele trabalhou 14 anos para ela, para ter ela como esposa. Aí ele continua, ele não sabia que estava com ela, senão ele não ia profetizar isso. Aí ele continua: reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia
que Raquel os tinha furtado. Muitas vezes carregamos heranças, carregamos fardos que não são nossos. Irmãos, esses ídolos eram do pai dela, não era dela. A família dela não adorava imagens. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite, irmãos? Você quer renovar suas forças e voar com asas como águia, correr e não se cansar, andar e não se fadigar, como é o versículo da nossa campanha, que é Isaías 40:31. Deixa o que é do teu pai e da tua mãe lá na casa deles. Aí você vai falar: pastor, mas eu não levei nada. Você levou tradições, você levou costumes, você trouxe hereditariedade dos seus pais. Pode perceber, irmãos, casal que o pai e a mãe separou, a tendência é o casal agora, a próxima geração, separar também. Onde o pai fumou, a tendência é o filho fumar. Você vai trazendo aquela carga, você vai trazendo aquelas dificuldades que não são suas, não fazem parte da sua vida, é lá do seu pai, é lá do seu passado. Uma vez eu fui atender um primo meu, um parente meu, irmãos, ele contando a história dele para mim, e acabou o casamento dele, e acabou numa bênção também, porque ela traiu ele, ela chifrou ele no português mais claro, e a Bíblia fala que quando há um adultério, você pode largar e você pode casar de novo, que você está tranquilo, mas se ela casar, ou se ele que adulterou casar, vai ter maldição, porque está no adultério. Irmãos, mas ele contando a história dele para mim, ele contando aquilo que ele viveu, eu falei assim: fulano, você percebeu que só troca o CPF da sua vida, da sua família, para a família dos pais dela? Ele falou: rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: olha a vida do pai dela, olha a vida da mãe dela. Por que o pai dela e a mãe dela separou? Porque a mãe traiu o pai. Eu falei: por que você está separando? Porque ela me traiu. Eu falei: está vendo? A gente traz, irmãos, muitas vezes inconscientemente, aquilo que você tanto odiava nos seus pais, aquilo que você tanto odiava na casa da sua família, aquilo que tanto você odiava nos seus irmãos, muitas vezes quem está vivendo são os seus filhos, quem está vivendo é o seu cônjuge, porque você está trazendo. Jacó não sabia, porque Jacó não ensinou aquilo para aquela esposa, Jacó não era a favor de ídolos, Jacó cria e confiava somente no Deus de Israel. Aí ele fala: com quem você achar, pode matar, porque essa pessoa não tem que viver. Só que a própria Bíblia fala, ele não sabia que foi Raquel, por quem ele trabalhou 14 anos, que havia furtado aqueles ídolos. Aí ela continua: então entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas, não achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, assentou-se sobre eles, apalpou Labão toda a tenda e não achou. E ela disse ao seu pai: não se acenda sua ira nos olhos do meu senhor, eu não posso levantar-me diante da tua face, porque tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Ela pegou as imagens, colocou na alparca do camelo, hoje nós conhecemos por sela, sentou em cima, aquelas saionas grandes, né? E ele apalpou toda a tenda, e ela falou: pai, você me perdoa, mas eu não posso ficar de pé, porque estou impura, está descendo para mim. Vocês conhecem, né, o português claro, né? Está descendo, eu não quero ficar em pé. Nada, irmãos, ela estava escondendo. Agora eu quero dizer para você, irmãos, o que tem do passado na sua vida que você tem escondido? Esconde do cônjuge, esconde da família, esconde dos filhos, e é coisa que já era para ter ficado lá atrás. Irmãos, não era para ela levar aquilo pertencia ao seu pai, é uma maldição lá do seu pai.
O próprio Labão reconhece que quem abençoou e prosperou as ovelhas foi o Deus de Israel. Mas muitas vezes o que acontece com a gente? Nós levamos aquilo que não nos pertence, escondemos de todo mundo e achamos assim: nossa, fui bom, hein? Ninguém descobriu. Raquel não podia ter filhos. De tanta oração, Deus abriu os ventres de Raquel e nasceu José. Quando José tinha os seus 12 a 14 anos mais ou menos, ele foi levar comida para os seus irmãos no deserto e ver onde seus irmãos estavam. Os seus irmãos o pegam, joga numa cova, o vende como escravo para o Egito, e ela nunca mais viu José, porque eles voltaram com a túnica toda manchada de um sangue de um animal, dizendo que José havia sido atacado no deserto e morto. O único filho que ela tinha, ela não teve mais contato e não viu mais. Um tempo depois ela engravidou novamente, e na hora do parto, as parteiras olharam para ela e disseram assim: o filho vai nascer, mas você vai morrer. E antes dela morrer, irmãos, antes dela dar o último suspiro, ela coloca o nome do menino de Benoni, que significa o filho das dores, ou numa tradução mais fácil, o filho que me matou, o filho da minha morte. E ela morre, irmãos, por trazer consequências do passado. Olha só, irmãos, o filho José, ela não conviveu o tempo todo com ele, porque foi arrancado dela de uma forma trágica. E eu nem, olha só, sou pastor há anos, nem tinha me atentado nisso. Hoje, a hora que eu estava preparando, e como era o nome Raquel, eu costumo estudar um pouquinho o que é Raquel, quem foi Raquel, por que Raquel, por que isso, por que aquilo, e eu vi, eu falei, nossa, é verdade, ela não podia ter filhos, e Deus abre o ventre dela, dá José, e depois José é arrancado dela, e quando nasce o segundo filho, ela morre no parto, ela morre. A Bíblia fala que a esposa amada de Jacó faleceu no parto, e ela põe o nome no menino de Benoni. E então, com a morte dela, com o sepultamento dela, Jacó vai lá e muda o nome dele e coloca o nome de Benjamim, porque naquele tempo, naquela época, quem colocava o nome no filho era a mãe. Só que se a mãe falecesse, o pai poderia mudar o nome do filho. E então Jacó vai lá e fala: não vai ser nome de dores, ele não vai carregar esse fardo na vida dele, vai ser Benjamim, filho da minha destra. Irmãos, você quer renovar as suas forças, você quer alcançar voos maiores e melhores, mas ainda fica apegado no passado, ainda fica trazendo a todo momento no seu coração, na sua mente, as coisas que já não fazem mais parte da sua vida. Muitas vezes, irmãos, a gente não toma a decisão que tem que ser tomada. Eu nunca esqueço quando a Cleide faleceu, a mãe da Simone, minha sogra, com 42 anos. Nós morava na casa dela, ali no Nazaré, e ela passava mal no quarto lá, e nós orávamos, e Deus fazendo a obra ali, mas eu não vou entrar nesse detalhe por causa do horário, mas nós sabíamos que ela ia falecer, e no dia 1º de janeiro de 2008, não 1998, 2008, ela faleceu. Nós estávamos fazendo a visita para ela lá em Barretos, no Hospital do Câncer. A hora que nós chegamos em casa, encostamos o carro, nós já sabíamos, porque o Senhor já tinha ministrado no nosso coração, mas já nos recepcionaram dizendo assim: volta para trás, porque a Cleide faleceu. Não é isso que eu quero falar. Eu quero falar da atitude da Simone. Enterramos ela 2 dias depois, porque ela faleceu no dia 1º, até trazer o corpo, fazer translado, todas essas coisas para Rio Preto. Enterrou lá no cemitério da Paz.
passamos no McDonald's, nunca vou esquecer, compramos McDonald's para todo mundo, que era horário de almoço. Chegamos em casa, comemos, ela falou assim: arruma 2 caixas para mim. Catei, arrumei 2 caixas, dei na mão dela. Irmãos, ela saiu juntando tudo que era da mãe dela. Tudo, foto, livro, tudo quanto é coisa. Depois ela pode falar isso melhor, e se eu falei alguma coisa bobeira aqui, ela me corrige. Mas ela juntou tudo que lembrava a mãe dela, irmãos, colocou dentro de uma caixa, fechou, falou assim para mim: coloca no maleiro, porque agora é uma nova história para nós. Deus virou a página, agora nós vamos viver um novo tempo. E nós não fazemos isso, ficamos apegados, porque ela lembra da mãe dela, lógico. Esses dias nós estávamos olhando algumas fotos lá, e está lá a mãe dela nas fotos, que traz saudade, traz. Mas, irmãos, nós estávamos na casa da mãe dela, onde tudo lembrava a mãe dela. O que ia adiantar deixar tudo do jeito que era antes? Não, vamos dar uma cara nova nisso aqui, vamos movimentar, é um novo tempo. Irmãos, nós havíamos sofrido com a Cleide 8 anos de câncer, 8 anos, pondo no carro. Tinha vez que eu ia 3 vezes para Barretos na semana, 3 vezes, eu não sei como que a Amarela não mandou embora naquela época. Mas agora eu vou viver do passado, eu vou viver daquilo que já foi. Ah, mas é amanhã. Mas agora é um novo tempo, eu não posso levar os ídolos, eu não posso levar aquela história para frente, acabou ali. Foi bom, legal, vamos lembrar e vamos viver aquilo que foi bom. Mas não, irmãos, as pessoas pegam coisas do passado e ficam chorando, ficam lamentando o resto da vida. E como que vão renovar as suas forças desse jeito? Muitas vezes nós temos trazido esses fardos, irmãos. O grupo de louvor já pode vir aqui à frente. Muitas vezes nós temos carregado coisas que pertencem aos nossos pais. Irmãos, tem coisas que o meu pai faz e minha mãe faz que é positiva, e eu quero fazer, porque é bom, é positivo, é legal. E às vezes eu não consigo. E eu já orei para o Senhor e falei: Senhor, por quê? Mas é bom isso aqui que eles fazem, ué. E o Senhor por várias vezes já falou no meu coração: é a vida deles, vive a tua. Vive a tua. Assim como tem coisas que na minha época de criança eu não gostava, ou eu não aprovava, e eu faço diferente com as minhas filhas, eu faço diferente com a minha família, com a minha esposa, eu tento ser diferente. E quando eu percebo que algum fardo, alguma coisa eu estou trazendo para a minha casa, eu mesmo me repreendo. Ou então a Simone com sabedoria vem e fala para mim, porque a gente tem dificuldade em aceitar certas coisas, ainda mais quando é contra a nossa vida, mas com sabedoria vem e fala, e eu me policio, eu me moldo para não fazer mais aquilo. Mas irmãos, aqui Raquel viu a prosperidade do marido, viu que tudo que o marido fazia dava certo, que o Deus de Israel estava com eles, e no entanto, ela rouba os ídolos do seu pai, as imagens do seu pai, leva, esconde de todo mundo, até do seu marido, e não joga fora, não entrega, não acaba com aquilo, e teve consequências na vida dela. Às vezes algumas das consequências que vocês estão vivendo, não é o diabo não, viu irmãos? O diabo está lá no inferno falando: eu não tenho nada a ver com isso, esse infeliz aí, ó, é só você olhar a vida dele, não tem nada a ver com isso aí não. O diabo está falando: nisso aí eu estou inocente. Às vezes é coisa do teu pai, às vezes é coisa da tua mãe, às vezes são coisas do passado que você está trazendo na sua bagagem, e você está escondendo tão bem, que você esconde de quem gosta de você, você esconde dos seus familiares, você esconde até de você mesmo. Quais foram as consequências? Estéril, quando nasce José, perde, vendido como escravo. Quando nasce Benoni, morre no parto. Consequências dos seus atos. Deus tem algo novo para você, meu irmão. Deus tem algo novo para você, minha irmã. Deixa o passado, sepulte o passado, e vamos viver algo novo.
vamos viver algo diferente para as nossas vidas, mas muitas vezes não, ficamos trazendo e mantendo escondido as coisas do passado, não entregamos. A Simone leu um versículo aqui, que fala, né, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está escrito aqui, ó. E ela não veio preparar a mensagem, está escrito aqui para falar, ó. Nós não largamos o nosso passado e achamos que somos cristãos, não largamos velhos costumes e achamos que somos cristãos, mas enganamos a nós mesmos, sentamos em cima do nosso passado, dos ídolos, e escondemos de todo mundo, escondemos do pastor, e escondemos dos nossos líderes, dos nossos familiares, dos nossos cônjuges, e escondemos, e achamos que estamos fazendo a melhor coisa, mas na verdade você está, vou falar uma coisa que é forte aqui, mas para você pensar, você está andando de mão dada com Satanás, você está andando de mão dada com o demônio, você está deixando o inimigo acobertado dentro da tua casa, e às vezes o seu cônjuge nem sabe, e a sua família está sofrendo. Você quer renovar suas forças? Você quer voar alto como águia e não se cansar? Você tem que estar leve. Dá para voar pesado, irmãos? Um peso acima da tua capacidade? Não voa, não sobe, não dá para voar. Tem uma capacidade, tem um limite. Quando você entra no elevador, está lá escrito, é 11 pessoas. Tem um peso lá, é 11 pessoas com tanto de peso, porque às vezes você coloca 5 lá, mas que pesa por 15, não vai, o elevador vai cair, não vai subir o trem. Por quê? Porque está acima. Por que pessoas não sobem? Por que pessoas não crescem? Por que as pessoas não deslancham, não voam? Mas pastor, eu estou na igreja há tantos anos, minha vida não vai. Porque está carregado, está levando coisas do seu passado, está pesado, está andando até encurvado e não vai conseguir nada, não vai alcançar nada, porque está ali pesado. E Jesus está falando, joga fora esse inferno desse fardo. Joga fora esses ídolos, joga fora essa herança maldita que não fez bem para o teu pai, para tua mãe, não vai fazer bem para você. Toma o meu fardo que é leve, e voe com asas como águia, e vocês não se cansam, não se fadigam, e vai dar tudo certo. Deus tinha algo novo para a vida de Jacó, Deus estava com Jacó, mas Raquel estava presa ao seu passado. Raquel estava presa aos ídolos do seu pai, à idolatria do seu pai. Eu não sei o que tem te prendido. Entenda bem, irmãos, aqui foi uma idolatria, mas às vezes na sua casa, na sua vida, casa quando eu falo é vida, às vezes o que tem te prendido é um trauma com os seus pais, é um estupro, é uma coisa que as pessoas guardam durante anos, é uma pedofilia, é algo que aconteceu dentro de casa com um tio, com um pai, com alguém que violou a sua pureza. E infelizmente você não fez nada lá atrás e agora não dá para fazer nada, joga isso fora. Às vezes é uma idolatria, às vezes é um divórcio que aconteceu na casa dos seus pais e você ficou muito traumatizado com aquilo. Eu não sei o que é, mas Jesus está falando para mim e para você nesta noite. Você quer subir como águia? Você quer viver coisas boas aqui na terra? Larga isso. Para de ser um acumulador na sua vida. Para de ficar acumulando coisas na sua vida. Tem momentos que você tem que negar a si mesmo para alcançar grandes coisas. Se coloque de pé nesse momento, igreja. Feche os seus olhos. Peça para que o Senhor revele para você agora, no seu coração,
aquilo que está encoberto, aquilo que você sentou em cima durante anos e ninguém descobre, até você se esqueceu, mas está ali na tua vida, está ali no teu casamento, está ali na tua família, está ali na vida dos teus filhos, e você precisa lançar fora, você precisa tomar uma posição para viver algo novo, para viver algo melhor e maior na sua vida. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Até Jesus, para nos trazer salvação, Ele teve que deixar algo no céu, e era algo bom, era algo positivo. Ele deixou sua glória, Ele deixou todo o seu status de Deus, Ele deixou tudo aquilo que o fazia Senhor e Filho do Deus Altíssimo, e a Bíblia fala, e Ele se humilhou, se fazendo em forma de homem, para nos dar direito a voos altos, para nos dar direito a grandes conquistas, a grandes coisas. Ele deixou no céu toda a sua glória e se humilhou. E sabe o que é pior? Nós não conseguimos deixar as desgraças que nos arruinou a vida inteira. Não conseguimos deixar os ídolos que mantiveram Labão durante muitos anos numa situação deplorável, e que só foi abençoado a partir de Jacó. Jesus deixou a sua glória, Jesus deixou tudo. Por que Ele deixou tudo, pastor? 9, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Aleluia. Irmãos, Ele era Senhor, Ele era Filho de Deus, Ele tinha poder, glória, mas Ele não tinha terra, porque a terra tinha sido entregue para Satanás no pecado de Adão. Ele não tinha domínio aqui, então Ele se humilhou, deixou toda a sua glória para vir aqui e morrer no nosso lugar e conquistar coisas maiores e melhores para as nossas vidas. Nesta noite, igreja, mate aquilo que você trouxe do seu passado, aquilo que você trouxe escondido do seu passado, da sua hereditariedade dos seus pais, e que tem atrapalhado o seu casamento, tem atrapalhado a sua vida. Eu vou dizer mais uma vez de uma forma bem entendida: você não tem que viver a vida dos seus pais, você não tem que viver aquilo que já passou e causou constrangimento, causou problemas e adversidades na sua casa quando você era jovem. Você não precisa trazer maldições hereditárias para o seu casamento. Jesus Cristo pôs um ponto final e nós temos direito a coisas novas e melhores. Não precisamos ficar escondendo pecados do passado. Basta confessar e assumir coisas novas e melhores que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Quem quer renovar as suas forças aqui nesta noite? Amém. Tome posse, irmãos. Tome posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Muitas vezes nós queremos viver coisas já passadas. Nós precisamos quebrar essas maldições, irmãos, quebrar esse jugo, quebrar essas barreiras. Jacó não tinha nem conhecimento do que a sua esposa estava fazendo. Deus estava fazendo algo novo na vida de Jacó, e a sua esposa estava
nas coisas antigas. Assim como muitas vezes Deus está fazendo coisas novas na vida da esposa e na família, e o marido está focado em coisas antigas. Amém? Glória a Deus. A Simone vai estar encerrando aqui. Amém, Jesus. Não deixe essa palavra morrer no teu coração quando você sair daqui para fora. Chega na tua casa, pega um papel, uma caneta, escreve tudo aquilo que tem sugado as tuas forças. Escreve tudo aquilo que você precisa deixar lá para trás. E fala assim: Senhor, está aqui. É tudo isso aqui, ó. O Senhor já sabia, mas eu estou aqui entregando. Depois disso, igreja, amasse, pique, bote fogo, dê descarga, jogue no lixo, para que os teus olhos vejam que você colocou um fim nessa situação. Não deixe que isso aí roube as bênçãos que o Senhor tem preparado para você. Vocês assistiram filmes onde tem o presidiário que ele arrasta uma bola de ferro? Quando nós carregamos o nosso passado, é como se nós estivéssemos com uma bola de ferro amarrada nos nossos pés. Nós fazemos força para andar e não saímos do lugar. Amém? Que essa palavra nessa noite não morra dentro do teu coração. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus nós te louvamos, Pai, porque depois de uma palavra dessas nós entendemos o quanto o Senhor nos ama, Pai, e o quanto o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a deixar para trás tudo aquilo que não nos pertence mais. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar aquilo que tem atrapalhado a nossa vida contigo, o nosso casamento, a nossa vida profissional, a nossa vida sentimental. Nos dê forças, Pai, para nós lançarmos fora tudo aquilo que não te pertence, Senhor, em nome de Jesus. Leva o teu povo em paz, Pai, no seu lar, e que nessa semana nós possamos nos libertar das amarras de Satanás, das algemas que tem nos prendido, Pai, e que nós possamos ver as suas mãos agindo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vão em paz, igreja. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.